Boa tarde, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista. O programa de hoje conversa com uma figura incomum da política local. O povo do Acre já lhe permitiu quase tudo. Foi deputado estadual, foi deputado federal, foi governador do estado e por 2 vezes senador. Tentou o 3º mandato ao Senado em 2002, mas foi alvo, entre outras coisas, de um slogan, Nabor nunca mais. E, por ironias que só as nuvens da política conseguem desenhar, quem disse esse mote, o ex-senador Geraldo Mesquita Filho, então no PSB, tempos depois se juntou a Nabor Teles da Rocha Júnior, no MDB. Governador Nabor Júnior, um prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. O senhor que está lançando um livro de memórias do Acre. Vou lhe fazer uma pergunta bem simples. O que lhe motivou a escrever sobre as memórias do Acre? O que vale a pena ser lembrado na sua visão? Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade que vocês da TV Gazeta estão me proporcionando de poder prestar essa entrevista e falar um pouco do meu livro de memórias, Uma Vida Dedicada ao Acre. Eu, como digo aí no prólogo do livro, eu nunca tive intenção de publicar um livro sobre as minhas memórias, os acontecimentos locais e nacionais que eu participei, mas em virtude de insistência dos meus filhos, principalmente da minha filha Maria Auxiliadora, e outros familiares, de amigos, não só daqui do Acre, mas também do Rio de Janeiro, que conviveram com meu irmão mais velho, Zé Carlos, e comigo também. Há 2 anos atrás, eu tomei a decisão de escrever um livro sobre minhas memórias, porque eu contava muitos fatos relativos à minha passagem pela política, a minha infância lá no município de Tarauacá, as viagens que meu pai fazia naquelas embarcações pequenas que chamavam de regatão, enfim, outros acontecimentos, a minha convivência com figuras de projeção nacional, como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Miguel Arraes, Francisco Pinto e outras figuras ilustres da política nacional. E quando há 2 anos atrás eu resolvi publicar esse livro. E para tanto, eu contei com a colaboração e com a autoria da minha filha Dora Rocha. Ela que fez as gravações. Ela é jornalista também? Ela é jornalista, ela fez as gravações durante 8 ou 10 horas, depois digitalizou toda essa história, nós fizemos as devidas correções, ela fez as pesquisas para que o livro realmente contivesse informações precisas, concretas, né? Fez pesquisa na Câmara dos Deputados, no tempo que eu fui deputado federal, no Senado, na época que eu fui senador daqui do Acre, e conseguiu também fotografias históricas. Agora, governador, né, da minha passagem, não só na minha infância, lá em Tarauacá, como também na época que eu fui deputado estadual, deputado federal, senador e governador do Acre. Agora, governador, há memórias que se quer esquecer. Há alguma lembrança incômoda que o senhor fez questão de registrar aqui? A lembrança mais desagradável que eu tive foi a minha derrota para a renovação do meu mandato do Senado em 2002, né? Não só pelo processo de renovação, o eleitorado cresceu muito, eu fui eleito muitas vezes com o eleitorado aqui do Acre de menos de 200 mil habitantes, o eleitorado cresceu muito, o eleitorado jovem não me conhecia e fez uma opção pela renovação da política. Eu entendi perfeitamente que é realmente salutar a renovação política dos quadros, dos dirigentes do governo e dos parlamentares, etc. Só pela maneira virulenta e injusta que fizeram comigo durante aquela campanha, né? Que dizia o slogan, fora Nabor, Nabor nunca mais, etc. Então isso me chocou muito. E, para a surpresa minha, uma certa ocasião, eu visitando lá o Senado Federal, encontrei o então senador Jorge Viana, que o pai dele foi deputado estadual, deputado federal comigo, era muito meu amigo, e eles também, tanto o Jorge quanto o Tião, sempre foram meus amigos, amigos da minha família. E o Jorge me disse o seguinte:
senador, eu quero levá-lo no meu gabinete de vice-presidente para lhe mostrar uma coisa. Aí eu fui lá, chegou lá e tinha colocado no gabinete da vice-presidência a fotografia dos ex-governadores do Acre. E estava lá a minha fotografia. Claro. Aí nós tiramos fotografia ao lado daquele quadro e me despedi dele. Ele mandou uma mensagem para o Acre falando sobre esse encontro que teve comigo e teceu algumas considerações elogiosas a meu respeito e também se penitenciou praticamente daquilo que aconteceu comigo em 2002, dizendo que a escolha que eles tinham feito tinha sido uma escolha errada, dando a entender que, na verdade, eu mereceria um novo mandato. E eu, com autorização dele, eu consegui esse documento e publiquei também no livro. Está contido no meu livro um depoimento de várias figuras da política acreana, como Flaviano Melo, que foi prefeito, governador. Mas na sequência, governador, o senhor, me perdoe lhe interromper, mas na sequência, a figura, inclusive eu falei isso no início do programa, a figura que tanto lhe criticou na campanha, acabou sendo seu companheiro de partido, né? Exato. É porque em política, eu conto uma frase aí, nos meus pensamentos, que diz o seguinte, é atribuída ao ex-governador de Minas, foi deputado, foi ministro, foi senador, Tancredo Neves. Ele dizia o seguinte, e está contido no meu livro, você não pode ter inimigo, ser tão intransigente com seus adversários, que amanhã eles não possam ser seus aliados, nem tão incondicional com seus atuais aliados, que amanhã não possam ser seus adversários. Então aconteceu, por exemplo, em 1982, quando eu concorri ao governo do Estado, um dos que me apoiaram foi o Geraldo Mesquita. O Barão. O Barão, que tinha sido meu adversário o tempo todo, né? Foi meu adversário durante muito tempo. Então o Mesquita me apoiou naquela eleição de 82 para governador. Eu conto também no livro que na época em que eu era deputado estadual, um dos deputados com quem eu travava os maiores debates, mais acalorados, em uma certa ocasião, ele chegou até a arrebatar da minha mão um documento que eu fazia crítica ao então governador Cerqueira Filho, naquela época, e rasgou na minha frente. Pois não é que ele se tornou meu eleitor em 1982, foi meu eleitor o Abude. Então foi meu adversário, mas também foi meu eleitor, assim como o Geraldo Mesquita me ajudou na campanha de 1982 para o governo do Estado. O eleitor, ele tem dificuldade em entender essa lógica que o senhor lembrou aí de Tancredo Neves, do ex-presidente, de perceber esses movimentos que a política exige. O senhor acha que o eleitor tem razão em ser desconfiado dessa forma? De um modo geral, o eleitor do Acre, eleitor dos estados do norte do Brasil, até de estados do Nordeste, eles votam mais em função do favor que eles recebem do político. Está entendendo? Eu fui deputado estadual há 12 anos e eu prestava muita assistência à população de Tarauacá. Eu ia para Tarauacá, o pessoal pedia ajuda, o pessoal pedia passagem, o pessoal pedia remédio, o pessoal pedia para ser encaminhado ao hospital. Quer dizer, a política de clientela que se praticava naquela época, e de certo modo ainda se pratica até hoje em diversos estados da federação. Bom, tem muita gente que pode estar nos assistindo aqui agora, alguns jovens que estão pleiteando, sonham com uma carreira política. Que erros o senhor orientaria que essa juventude que se interessa por política, que já é uma raridade, mas que erros eles não podem cometer, governador? A juventude de hoje, que eu considero, está muito alienada em relação aos acontecimentos políticos. Agora, nessa última eleição, já houve uma participação maior, porque houve uma renovação em todos os quadros da política local, da política nacional. Aqui no Acre mesmo, foram eleitos deputados federais que nunca tinham concorrido a outras eleições, não foram eleitos, que concorreram a primeira vez, foram eleitos, deputados estaduais, deputados federais, etc. Então está havendo um processo de renovação. Os jovens precisam militar mais politicamente nos partidos, que é para eles terem também responsabilidade, não só na direção do partido, mas na direção também do Estado, para que sejam amanhã bons governantes, né, e bons representantes, até
procurando corrigir os erros que os políticos do passado cometeram. Eu, por exemplo, ingressei em política, na época eu estudava em Manaus, eu tinha 16 anos. Eu já participava de reuniões do departamento estudantil da UDN, que eu era na época da UDN. Tinha o departamento estudantil do qual fui tesoureiro, e na campanha de 1950, como eu conto no meu livro aí, Uma Vida Dedicada ao Acre, eu já fui orador oficial num comício em 1950, que houve com a presença do brigadeiro Eduardo Gomes, candidato à presidência contra o Getúlio Vargas. Isso mesmo. Tá entendendo? Então eu comecei a militar politicamente muito cedo. Aliás, com 4 anos de idade, em Tarauacá, na época de território, houve eleição em 1934, também é um fato que eu narro no meu livro, e como meu pai também era político, tocava nas festas, naquele tempo fazia política nas festas dançantes, fazia paródia de músicas, etc. Então meu pai era político e tinha 2 partidos só na época. Chamava-se o primeiro autonomista, que já previa a autonomia, o movimento autonomista propugnava a autonomia de independência do Acre naquele tempo, que tinha como candidato o doutor Mário de Oliveira, que foi um dos acreanos mais brilhantes que já teve em todos os tempos, foi advogado, escritor, poeta, procurador da República, e Hugo Carneiro, que tinha sido governador do Acre, e foi quem construiu o Palácio Rio Branco. Da outra chapa, chamada Chapa Popular, que foi, digamos, o embrião do PTB, que depois surgiu que o senhor se filiou a ele? Que é uma chapa popular, que tinha como candidato o ex-governador Cunha Vasconcelos, que por sinal era avô do humorista José Vasconcelos. E Alberto Diniz, que tinha sido desembargador no tribunal que existia em Sena Madureira naquele tempo. Sena Madureira tinha um tribunal de justiça naquele tempo, antes de 1930. Então a chapa popular ganhou lá em Tarauacá e ganhou as eleições, elegeram o Cunha Vasconcelos e o Alberto Diniz deputado, perdeu o Mário de Oliveira e o Carneiro. Então, houve uma passeata lá em Tarauacá, e eu com 4 anos de idade, eu já acompanhei a passeata. Eles cantavam assim: a chapa popular ganhou, a autonomia gorou. Então, a minha vocação para a política já vem de longe. Vem de longe, do berço, né? Desde 4 anos de idade. Governador, nós vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar do intervalo no próximo bloco, falando detalhes um pouco mais a respeito desse livro, dos lançamentos, o senhor que vai estar em Tarauacá, simbolicamente uma cidade importante, para falar de suas memórias. Mas isso é uma conversa para logo mais, depois do intervalo. Não sai daí, nós voltamos já já com o governador Nabor Júnior.